Olá, eu sou a professora Selma Botton, da disciplina de Artes, da área de Linguagens e suas tecnologias. Na aula de hoje, conversaremos sobre as guerras interiores, aquelas que não acontecem entre países em conflito, mas dentro de um mesmo país, a mesma nação ou de uma mesma sociedade. Eu vou acompanhar vocês nessa aula sobre as guerras interiores. Vamos lá? Muitas vezes as guerras acontecem dentro do mesmo país, entre sua própria população. São as guerras civis. E as artes e as guerras têm um longo caminho juntas. Às vezes os governos se apropriam das artes como propaganda, como forma de apoio, e às vezes os artistas protestam contra esse governo através das artes. No regime nazista, os governos se utilizaram muito das artes do Renascimento e da cultura greco-romana por acreditar que aqueles modelos idealizados, perfeitos, de pessoas se encaixavam certinho na ideologia, no pensamento de que as pessoas tinham que ser daquela maneira. Era a raça ariana, raça forte, sem doenças, branca, alta, musculosa. Então os artistas que eram favoráveis ao regime, eles faziam obras nesse estilo. Então a gente vê nesses exemplos. São obras que praticamente copiam os estilos que eu falei. Renascimento e estilo greco-romano. E isso foi tão forte no nazismo que outros artistas que não seguiam esse modelo, que não seguiam ou porque não queriam, ou porque eram contra o regime, eles foram assim considerados subversivos. A arte deles foi ridicularizada, colocada como uma arte assim de pior espécie, inclusive nociva à moralidade do povo alemão. Então eram artistas famosos já, por exemplo, Van Gogh, Picasso, eles foram reunidos numa exposição com centenas de obras, mais de 600 obras, chamada Arte Degenerada. E existiam visitas guiadas para mostrar como esses quadros, essas esculturas, eles eram assim fora da realidade. Eles serviam para degenerar a raça humana. E a exposição foi um sucesso. Ela teve milhares de visitantes. E os artistas, os artistas que participaram assim, sem ser por vontade deles. Eles tinham que fugir da Alemanha, eram perseguidos. E essas obras, a gente pode se perguntar, mas como que elas foram para lá? Elas foram saqueadas, ou de museus, ou de coleções públicas, e até mesmo de coleções privadas. O fascismo italiano, ele também se usou, de novo, tá? O fascismo italiano também se utilizou demais da arte para fazer propaganda de si próprio. Então a gente vê nessas representações de quadros imagens que lembram velocidade, lembram movimento, lembram máquinas. Por exemplo, o primeiro, até o título está falando, automóvel em um curso. É um pouco abstrato, mas a gente consegue ver uma rua em perspectiva, as rodas dos carros. O próximo, que é um ser humano, que ele parece que em tal velocidade que até a roupa dele está ficando para trás com o vento. E o ciclista, também nessa repetição, como se ele também estivesse em alta velocidade. E como é que isso servia de propaganda para o fascismo? Era a promessa de um futuro tecnológico, um futuro fabril, um futuro industrial, que traria empregos e progresso para as pessoas que estavam numa situação de pobreza. Na Revolução Russa foi muito parecido. No início da Revolução, os governantes, os primeiros governantes, eles apoiaram qualquer manifestação artística, as mais modernistas ou as mais tradicionais. Isso durou mais ou menos até 1930, quando mudou completamente a visão política sobre as artes. Então os artistas eles tinham que representar a vitória da Revolução. Então eram as pessoas trabalhando, as máquinas no campo, os estudantes estudando. Até aí não tem nada errado. O problema é que os artistas que não concordavam com esse tipo de representação começaram também a ser perseguidos e a serem banidos na época, União Soviética. E também o mesmo aconteceu na Revolução Cultural Chinesa, que foi um sistema que começou no final da década de 40 e na década de 50 a 60 começou a se fazer como se fosse uma formatação da cultura do país. Então as obras todas tinham que retratar a Revolução Chinesa, retratar o povo no poder, retratar o progresso material. Mesma coisa que aconteceu na Revolução Russa. E os artistas que se recusavam eram também perseguidos e muitas vezes até assassinados. Muito bem, nem todos os artistas, eles concordavam com os sistemas políticos dos países que eles viviam. Alguns fugiam, como a gente já viu, outros eram presos, alguns infelizmente assassinados, mas outros usavam a arte como protesto. Então,
Então, nós tivemos essa forma de protesto em todos os países, inclusive na América Latina, nas ditaduras militares da década de 60, de 70 e até de 80. Então, a gente vai ouvir agora um trecho de uma música de um cantor chileno chamado Vítor Jara. Esse Vítor Jara era um cantor popular muito famoso, um violonista de grande talento. E ele foi assassinado num estádio de futebol, onde estavam vários presos políticos também. E ele, como ele era músico, violonista, né, ele era um grande violonista, os militares, né, que iam executar, pediram para ele mostrar as mãos. Aí quando ele mostra, ele tem as mãos decepadas, né, que é um símbolo muito forte de que a arte é uma coisa muito, muito leve, mas que ela tem muita força, porque ela forma as opiniões e por isso ela pode ser perigosa, né, para as ditaduras. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Na ditadura militar brasileira, também houve o mesmo tipo de restrição aos artistas que não concordavam com a ditadura. Então, muitos foram exilados ou por vontade própria, ou porque foram obrigados, alguns foram presos. E a maioria dos artistas que não concordavam com a ditadura, mas que queriam fazer da sua arte uma forma de protesto, usavam como se fosse uma simbologia. Nos quadros, nas canções, nas peças de teatro, nos filmes, na intenção de passar pela censura. E realmente passavam pela censura, porque eram imagens simbólicas e que não tinham uma relação direta com a política. Aí depois que houve a abertura, né, na década de 80, os artistas vieram e falaram, muitos usavam pseudônimos, muitos usavam símbolos que depois eles declararam o que era, né? Então a gente tem aí exemplos. Chico Buarque, que compôs muito sob pseudônimo, Milton Nascimento, né, que compôs muito com ele, Caetano Veloso, Gilberto Gil foram exilados, Taiguara, né, que morreu muito precocemente, muito deprimido com a situação. E agora a gente vai ouvir um trechinho das músicas desses artistas. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito,
Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira. Porém, lá não estavas nua, e sim coberta de nuvens. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Ninguém supõe a morena dentro da estrela azulada, na vertigem do cinema. Mando um abraço pra ti, pequenina, como se eu fosse o saudoso poeta e fosses a Paraíba. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Eu estou apaixonado por uma menina terra, signo de elemento terra. Do mar se diz terra à vista, terra para o pé firmeza, terra para a mão carícia. Outros astros lhe são guia. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Desisto, não existe essa manhã que eu perseguia, um lugar que me dê trégua ou me sorria, uma gente que não viva só pra si. Gente amarga, mergulhada no passado, procurando repartir seu mundo errado. Nessa vida sem amor que eu aprendi. Por uns velhos vãos motivos, somos cegos e cativos,
no deserto do universo sem amor. E é por isso que eu preciso de você como eu preciso. Não me deixa um só minuto sem amor. Vem comigo, meu pedaço de universo é no teu corpo. Eu te abraço, corpo imerso no teu corpo. E em teus braços se une em versos a canção em que eu digo que estou morto pra esse triste mundo antigo. Que meu porto, meu destino, meu abrigo são teu corpo amante, amigo em minhas mãos. São teu corpo amante, amigo em minhas mãos. São teu corpo amante, amigo em minhas mãos. Houve até uma peça de teatro chamada Roda Viva, que essa peça falava sobre um cantor popular que estava sentindo que estava sendo um pouco manipulado pelo seu agente. Na verdade, é um assunto muito pouco ligado à ditadura, mas mesmo assim essa peça foi censurada enquanto ela estava sendo apresentada. E durante a apresentação da peça, no teatro, com o público, os atores foram presos e espancados. A culpa deve ser do sol. Imagina morrer ao sol. Histórias feias do suor. E passa os olhos e a razão. Essa zoeira dentro da prisão. Crioulos empilhados no porão. De caravelas no alto mar. Tem que bater, tem que matar em grossa gritaria. Filha do medo, a raiva é mãe da covardia. O grande sou eu que explico mais. Não há jeito de não estourar. Nem caravana parará. Não há. Nas artes plásticas, a situação era igual. Os artistas também faziam as obras meio cifradas, meio com código, para conseguir passar a sua mensagem de protesto e não serem censurados, nem presos, nem torturados. Nesse caso, a gente vê duas obras, uma Lute, de Carlos Zílio. Talvez para quem é muito jovem não entenda bem o que objeto é esse, uma marmita. Uma marmita que, no caso, está funcionando como um símbolo dos trabalhadores. E dentro, né, em vez do alimento, é lute, né? Então, como se fosse o alimento do trabalhador, né? Essa força, essa luta. E o outro exemplo é a obra O Porco, de Nelson Lerner. Essa é uma obra que a gente olha e fala assim, isso é arte, né? Um porco degradado. Mas se a gente considerar o contexto e a linguagem que os artistas têm que usar, a gente entende perfeitamente quem é o porco que está sendo enjaulado, né? Quem é que está sendo tratado como um animal. Agora pode soltar a vinheta da tirinha. Guerras interiores, né? Aí a gente está falando das guerras interiores no interior da humanidade. Era melhor começar de novo para ver se dá certo. Também acho. Do que vocês estão brincando? De nada, estamos falando da humanidade. Bom, pessoal, a gente vai terminando essa aula por aqui. Eu queria deixar uma frase, uma reflexão, mais uma vez, para a gente pensar mais um pouquinho sobre a guerra e a paz. A arte sozinha não impede a violência ou a guerra, mas ela pode sim inspirar corações e mentes para a paz. E antes de eu me despedir, não esqueça de chegar lá no link do Saiba Mais, que está bem interessante também. Tchau e bons estudos!